Olá, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre trabalho de uma força, tá? Nós já falamos de cinemática, de movimento retilíneo, uniforme, movimento variado, nós falamos de movimento circular, falamos também de vetores, né? As leis de Newton, passamos para a dinâmica, né? Falamos das leis de Newton, a primeira, segunda, terceira lei de Newton, falamos sobre os vetores de uma força, né, como decompomos uma força ali que está sendo aplicada no eixo X e Y, tá? Nós falamos também de estática, tanto estática dos fluidos, a hidrostática, né, com o teorema de Stephen, o teorema de Pascal, o teorema de Arquimedes, né, que é o empuxo. Nós falamos sobre a estática dos sólidos, né? E nós vamos aprofundar um pouquinho mais aqui sobre dinâmica, tá? Principalmente no que tange o trabalho de uma força. Então, o que é trabalho e o que é potência, né? O trabalho é basicamente, a gente já viu em outros vídeos, né, principalmente estática dos sólidos, que trabalho e também vimos em termologia, né? Vimos em termologia a questão do trabalho de uma energia para máquinas térmicas e máquinas frigoríficas, nós vimos trabalho. Além disso, ali nós temos uma concepção um pouco diferente de trabalho, e aqui nós temos que trabalho vai ser a força pelo deslocamento, a força multiplicada pelo deslocamento, né? Uma comparação parecida com a estática dos sólidos que a gente viu, do torque. O trabalho é isso, né? Força vezes deslocamento. E potência é basicamente a energia ou a quantidade de energia ou o trabalho, né? Dividido pela o tempo. Então, sempre é essa parte, né? Esse trabalho, essa energia dividido pelo tempo, tá? O trabalho a gente tem como unidade medida o joule, já nada mais é do que um newton por metro, né? Força newton e deslocamento metro. Então, newton por metro, newton vezes metro, é igual a joule, né? Que dá essa noção de energia também. Então, o trabalho basicamente é energia, né? Então, nós temos potência. A potência, ela, como ela é dada pela quantidade de trabalho por tempo, a gente tem joule, né, por segundo. Joule por segundo é watts, né? Watts é o chamado watts, ok? Então, nós temos inicialmente aqui, só para explicar essa nossa primeira noção de trabalho e de potência, nós temos a questão da força constante. O que é uma força constante? Uma força ali que não varia, constante, tá? Vamos pegar um exemplozinho aqui de um objeto que está sendo puxado aqui, uma força meio que diagonal, né? O sentido do movimento é esse, né? É para lá, o sentido do movimento. E o eixo, a força peso, tá para cá e a normal tá para cá. Então, nós temos aqui que essa força ela está dissonante, né, do eixo x e y, né? O eixo x e y é assim, né, x e y. Força peso e normal tá dentro, né? Força peso normal, a força aqui de deslocamento, sim, mas o F não tá. O F ele tá com assim, né? Então, a gente decompõe os vetores, né? E a gente sabe que quando tem assim, a gente tem que decompor a força F. A força, né? E a força F, que é Fx, e a força Fy. E a força que está em sentido de deslocamento é Fx ou Fy? Fx, certo? Então, Fx vai ser igual a F vezes, quando for sentido de deslocamento, é sempre cosseno, tá, pessoal? A dica é sempre cosseno. For do sentido de deslocamento, sempre cosseno. Assim, se a gente não souber cosseno, então a gente fazer aqui o triângulo e ver e tal, a gente lembra disso que a força Fx deslocamento sempre cosseno, cosseno com sono, né, que tá deitado aqui.
tá? Então, vamos ter que f de x é igual a f vezes cosseno de θ, tá? Então, aqui falando de força, mas o que a gente quer saber é de trabalho. Qual é o trabalho, ó, qual é o trabalho de uma força constante? Trabalho de uma força constante. Qual é o trabalho de uma força constante? O trabalho de uma força constante, ele vai se dar representado por W, tá, gente? Work, ó, work em inglês é igual trabalho. Então, não achem estranho se vocês virem que o W é em uma fórmula. Então, WF vai ser igual a força de Fx, né? Que é igual Fx, né? Vezes deslocamento. A força de x vezes deslocamento. E como é que fica isso daqui? Basicamente, fica W igual de Fx, né? Igual a força de x vezes deslocamento vezes cosseno de θ, tá? Então, sempre que tivermos uma força constante, a gente vai utilizar essa fórmula aqui, tá? Posteriormente, a gente vai ver a força-peso, como a fórmula da força-peso, e em seguida a força elástica, e por fim, vamos destrinchar aí a potência, ok? Então, aí nós temos a força aqui de um trabalho, um trabalho de uma força constante, e o trabalho é dado, como eu havia dito, em Newton por metro, que é igual a Joule, tá? Só fazendo um adendo aqui, ó. Calor específico é grama por caloria vezes graus Celsius, certo? Capacidade térmica é grama por caloria. Quantidade de energia é caloria, tá? E o que mais aqui nós temos de temperatura é Kelvin, sempre, né? Pela unidade de medida. Joule, trabalho vai ser em Joule, tá? Delta U, que é a energia interna, vai ser em Joule também, né? Joule é caloria. Ok? Então, nós temos algumas medidas aqui só para lembrar sobre Joule, ok? Então, outro tipo de força que nós temos é a força-peso. Força-peso, dependendo da situação que ela tiver, ela também vai ter que ser desmembrada em Px e Py. Vocês lembram? Px está em função de P vezes seno ou cosseno de θ, né? E Py vai estar em função de P vezes seno de θ. E qual é o trabalho? Ok, ó, letra B. Vamos para as perguntinhas. Qual é o trabalho de uma força-peso? Trabalho de uma força-peso. Qual o trabalho de uma força-peso? O trabalho de uma força-peso vai ser igual ao peso, né? O Px, Py, que é o sentido de deslocamento, vezes multiplicado pela altura. Essa fórmula também é muito importante, tá? WPH. WPH, WFD cos. Não sei se dá para fazer um mnemônico isso aqui, com essas fórmulas, né? Mas nós temos aqui, ó. Vamos colocar T, né? De trabalho. T, FD, entendeu? TFD e cos de θ. É de malícia aqui. Cos. Nós temos trabalho igual a PH. Te peguei, sei lá. Te peguei aqui.
te peguei. Ou então de força elástica, né? Que é trabalho da força elástica vai ser igual a Fel, né? A força elástica multiplicado por X, que é como se fosse deslocamento, né? A área ali, a área deformada na mola, tá? Então vamos ser esses três, só para fazer um adendo aqui para ver se dá pra fazer um mnemônico. E Tifelch, não sei, te peguei. É interessante aqui. Cheio de malícia aqui nessas formas, enfim. Então, aqui nós temos a força, peso, multiplicado pela altura. Então, só para lembrar aqui, ó, para vocês, que durante a força, ali voltando na força constante, a gente pode ter um trabalho positivo, um trabalho negativo ou um trabalho igual a zero, tá? Trabalho positivo, trabalho igual a zero e trabalho negativo, tá? Quando o trabalho ele é positivo, quando a força estiver no mesmo sentido do deslocamento, tá? Recompensa é o deslocamento pela força que ele fez. Né? Você trabalha aí no mês em troca de uma recompensa, que é o salário. Então, por sua força de trabalho necessita de uma recompensa. Qual é a recompensa? Salário, aqui vai ser o deslocamento, tá? Então, quando eles estiverem no mesmo sentido, aqui vai ser positivo. Quando o trabalho, a força, estiverem perpendiculares, né? Trabalho, a força vai para um, deslocamento para outro, então vai ser igual a zero, ok? Não vai ter trabalho. E quando for em um sentido oposto, né? O deslocamento vai para lá, nós vamos ter um ângulo de 180 graus, né? Aqui 90, e o trabalho vai ser negativo, ok? Só um adendo aí sobre essa questão da força de trabalho, tá? Força paralela aí. Então, falamos da força peso e agora vamos para a força elástica, né? Constante de Hooke, força elástica. Força elástica. O que é uma força elástica? É uma força que você precisa exercer ali para deformar uma mola, né? A gente tem que força elástica vai ser igual a constante, né? Da mola, constante, as molas vezes o comprimento, a área deformada. Então, a gente tem que força é igual a isso aqui, tá? Quanto maior, quanto mais dura a mola, maior é o K, ok? Então, a força e o deslocamento já são paralelos aqui. A força e deslocamento já estão paralelos, estão no mesmo sentido, ok? E aqui, qual vai ser o trabalho, né? A fórmula de trabalho de Fel vai ser nada mais nada menos que a força, né, de Fel multiplicado pelo deslocamento, né? Então, você vê, pega sempre o embasamento da fórmula de trabalho, né? E vai ser uma força peso pelo deslocamento por uma, por uma área ali deslocada. Aqui é Félix. Chief tá Félix. Tô Félix, alguma coisa assim, né? Tô Félix, né? Então, ti, tal, te peguei com H no final, sei lá, e ti, Félix, tá Félix, ó, tá Félix. Aí você lembra da força é força elástica, pronto. Então, nós temos aí a questão da força. Quando a gente tiver um gráfico,
gráfico, né, que estiver falando aí de força por deslocamento, tá? A gente sempre vai achar força pela área do gráfico. Força será sempre, a força não, trabalho, né, vai ser igual à área do gráfico, tá? Ser igual à área do gráfico. Então, é bem tranquilo, ok? Então, a próxima questão que nós vamos abordar agora vai ser a potência, tá? A potência, ela é dada por P, tá? Potência. O que é potência? Potência é um trabalho exercido em um tempo. Como nós temos aqui um liquidificador e a gente quer bater alguma coisa, né? Fazer um liquidificadorzinho aqui. Aqui nós temos o tempo, velocidade 1, velocidade 2, velocidade 3, né? O liquidificador. Não é mais ou menos isso? Quando a gente quer bater uma coisa mais simples, não tá com pressa, a gente vai no 1, né? Quando a gente tá com mais pressa, a gente vai no 2, se a gente vai com mais pressa ainda, a gente vai no 3. Por quê? A gente vai aumentando a potência do liquidificador. Entendeu? A gente vai aumentando a potência desse liquidificador. Por quê? Potência é nada mais, nada menos que o trabalho dividido pelo tempo, tá? Essa fórmula tá bem fácil, tá? Já tá bem nítida aí, que a potência é o trabalho pelo tempo, ok? E qual vai ser a unidade de potência? Joule e segundos. Joule por segundo, né? É igual a watts. Watts. Tensão lá na eletricidade, a gente não pode confundir muito, porque a tensão vai ser em tensão, diferença de potencial, potência em watts, tensão em, esqueci, tensão. Vamos ver aqui, que deu um branco. Tensão será por volt. Gente, esqueci, não sei como. Fugiu da mente, volt. Tensão é volt e potência é watts. Então, há uma outra fórmula para a gente achar potência, sabe? Porque potência é trabalho por tempo. Potência também é o mesmo que força vezes deslocamento, já que é trabalho por tempo, né? Então, se a gente tem aqui deslocamento por tempo, lembra da fórmula do MU? Do movimento retido uniforme? Nós podemos ter que potência vai ser igual a força multiplicado pela velocidade, tá? Aqui é a outra fórmula, tá? Quando a gente tiver força e velocidade, a gente pode utilizar essa fórmula aqui também, tá? Então, essas são as nossas formulazinhas, tá? Aqui, ó, de força constante, força peso, força elástica, né? Félix, a força elástica, que é o Félix, essa aqui não era força elástica. O te peguei. Tá? E nós temos de potência, que é put. Put nem precisa, né, fazer um aqui, né? Put ou PFV. A PFV, viu? Ou a Polícia Federal V, sei lá. Então, essa aqui é todas as nossas fórmulas de hoje, tá? Put, que é da potência, e PFV, é outra da potência, tá ok? Então, essa é toda a nossa fórmula aqui, toda trabalhada na nossa lência, sei lá, que a gente pode fazer as nossas conexões aqui com essas fórmulas,
ok? Muito obrigada e até a próxima.